coronavirus update. Every time a person dies of COVID-19 in China, Com o crescimento de casos do novo coronavírus, aumenta também a preocupação das pessoas. E diante disso, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, informa que a doença tem uma taxa de mortalidade baixa e grupos de risco específicos. Bom dia, gente. Eu acho que aqui a gente pode mais conversar, até porque tem muita coisa que vocês já estão sabendo, né? Tem algumas coisas que a gente fica em dúvida, até mesmo na prática. Então, tem fluxos, como a gente internar, como a gente não internar, o que a gente vai fazer. Então, não é só vocês, às vezes a gente está cada qual na sua especialidade e a gente tem uma certa deficiência. Eu estava até falando, eu também não sei, faz tantos anos que eu não intubo também. Eu acho até bom esse review, porque a gente hoje não sabe onde a gente vai estar quando estiver no hospital e quando é que vão precisar da gente, né? Então, chegou essa doença nova, né, o Covid-19, e que veio bagunçar um pouquinho a nossa vida, né? Todo mundo já viu, mais ou menos, todo mundo sabe por que a gente chama de coronavírus, né? Os coronavírus, eles já estão, na verdade, na nossa vida há muito tempo. Eles têm essa característica justamente por conta dessa coroazinha deles, né? Então ele tem essa coroa que é formada principalmente por essa glicoproteína S, né? Essas espículazinhas. E essas espículazinhas, a gente vai ver como elas são importantes na fisiopatologia desse vírus. Então, por isso que ele é chamado de coronavírus. A primeira coisa que a gente tem que saber é o que a gente geralmente confunde o Covid, se é um vírus ou se é a doença. E, na verdade, assim como a gente diz que o HIV, ele causa AIDS, a gente também sabe que o SARS-CoV-2, né, é o que causa o Covid-19. Então, o Covid-19 é a doença e o nome do vírus é esse SARS-CoV-2. Porque o SARS-CoV-1 foi justamente aquele primeiro que aconteceu na época daquela gripe suína, se vocês lembram um pouquinho, né? Então, pandemia, a gente já teve várias pandemias. Então, hoje já foi decretado, a gente tem esse problema. Nós já tivemos pandemias de dengue, de influenza, de chikungunya, que a gente viveu até bem pouco tempo atrás, né? E agora a gente está vivendo essa nova pandemia. A gente já teve pandemia por coronavírus, que foi o SARS, aqui em 2002. E a gente já teve o MERS, que foi o que aconteceu no Oriente Médio, em 2012, né? E agora o Covid-19 em 2019, né? O que acontece? A gente tem várias doenças e as doenças a gente pode olhar, a gente pode avaliar pela taxa de transmissibilidade. Então a gente vê, por exemplo, aqui o sarampo, que uma pessoa pode transmitir até para 18 pessoas, 20 pessoas, enquanto o novo coronavírus, ele mais ou menos transmite em torno de 3 pessoas em geral. Existem algumas pessoas que a gente considera até mesmo como super spreaders, né? Que são as pessoas que vão realmente espalhar muito. A gente observou isso em outras epidemias, como na época do MERS, né? Na época do MERS a gente tinha realmente essa disseminação maior em algumas pessoas. A gente lembra muito, hoje a gente fala muito da gripe espanhola, né? A gente iguala muito o que está acontecendo com a gripe espanhola, principalmente por quê? Porque a gente tem uma taxa de transmissibilidade rápida, né? E as pessoas têm adoecido, uma boa parte da população realmente tem adoecido, seja de formas leves a formas mais graves. O que a gente percebe também? A taxa de mortalidade preocupa a gente. Às vezes a gente fala assim, poxa, a taxa de mortalidade, geralmente, ela é baixa, né? Em torno de 2,5%, 3%. Só que o que acontece? O que a gente percebe é que, por exemplo, a gripe espanhola ela não matou um percentual muito grande da população. Quando a gente vê fotos antigas, quando a gente lembra, a gente não percebe, mas a taxa de mortalidade foi em torno de 1% mais ou menos naquela época. E hoje o que a gente percebe? 2,5%, 3%. Em alguns países a gente vai ver a taxa de mortalidade foi inclusive maior, entendeu? Isso dá milhões de pessoas ao redor do mundo, não é? Tem algumas características das pessoas que vão ser mais graves? Tem, mas a gente está vendo paciente mais jovem também internando, embora os pacientes mais graves realmente sejam os pacientes que a gente vai ver com comorbidades e mais velhos também. Uma coisa importante também é
a gente lembrar, por exemplo, por que ele correu tanto ao mundo, né? Porque a gente já percebe logo por isso. Por que o ebola, se fosse o ebola, né, que tem uma mortalidade tão alta, então a gente estava muito mais desesperado do que a gente está agora, né? Então o que acontece? O ebola ele tem uma taxa de mortalidade muito alta, então as pessoas adoecem muito rápido e elas adoecem profundamente. Então a grande característica do coronavírus dele ter conseguido rodar o mundo tão rápido foi justamente isso. Como ele não causa uma doença tão profunda, as pessoas viajaram e as pessoas continuaram viajando no mundo. O nosso mundo é globalizado, é muito fácil a gente sair daqui e atravessar o continente, então por isso que esse vírus foi atravessando o continente. E o que eu acho que a gente precisa fazer é justamente aprender com o que aconteceu lá fora. Então muito do que a gente está vendo hoje, a gente está replicando o que aconteceu lá fora. Então houve uma avalanche de artigo, uma avalanche de informação, desde que dia 31 de dezembro foi anunciado para o mundo que existe essa doença. Antes disso, a China já estava vendo casos desse vírus atípico, desse vírus diferente, mas só chegou ao conhecimento mundial em dezembro. Então, parece que esses últimos 3 meses foram anos, né? Tá passando tudo muito rápido. A gente diz assim, não, foi no mês passado. Não, mês passado a gente nem tinha essa doença. E hoje a gente convive tão intensamente. A gente vê o mundo progredindo, a gente vê o que aconteceu na semana passada num país da Europa, acontecer no nosso país, a gente vislumbra o nosso futuro ou tenta impedir que o nosso futuro seja igual ao que está acontecendo lá, e a gente tem que aprender com o que aconteceu, porque se a gente aprender com o que aconteceu, a gente vai tentar impedir o que está acontecendo a seguir, né? Então, uma coisa que a gente percebe logo é justamente uma coisa que veio para a gente foi como é que aconteceu essa transmissão, de onde é que veio esse vírus, né? Esse bichinho aqui, que é esse morceguinho, né, geralmente ele é o culpado da maioria desses problemas. Por quê? Eles gostam muito de acomodar coronavírus dentro deles. Por quê? Porque eles são bichinhos que eles são... tem um metabolismo muito acelerado, né? Eles precisam voar, eles são magrinhos, né, pequenininhos, então esse movimento deles faz com que eles tenham um metabolismo muito grande, e esse metabolismo faz com que eles também se tornem resistentes à maioria dos vírus. Então eles são profundos reservatórios de alguns vírus. A gente já conhece muito bem o da raiva, que é o que a gente se preocupava até agora, e a gente sabe que tem outros coronavírus, e dentre eles, justamente o coronavírus... esse do Covid-19, que surgiu agora mais recentemente. O que a gente acha? Que não ocorreu uma transmissão direta para o homem. Já na época do MERS e do SARS-1, houve o quê? Houve uma transmissão para alguns reservatórios intermediários, como, por exemplo, o dromedário, né? E o cevício, né? Que era realmente lá da China também, e que aconteceu na época do SARS-1. Então, o que acontece? A gente acredita que o morcego, ao ter contato com o sangue desses animais, né, transmitiu esse coronavírus, e ele foi sofrendo mutações de adaptação. Diferente da gente, que somos seres eucarióticos, que a gente tem enzimas que consertam o nosso DNA quando ele apresenta falhas. Então, o que acontece? A gente tem esse reservatório transitório. Esse reservatório transitório é onde a gente acredita que acontece o quê? Principalmente essas mutações. E essas mutações, né, foi o que levaram, quando a gente sequenciou o coronavírus realmente do morcego e o coronavírus do SARS-CoV-2, a gente viu uma similaridade muito grande. Então, por aí que a gente percebe que provavelmente esse coronavírus ele veio realmente do morcego, provavelmente ele entrou em algum reservatório transitório que a gente ainda não descobriu qual é, e esse reservatório transitório foi justamente o responsável para a gente conseguir realmente transportar para os seres humanos. Então, não deixa de ser uma zoonose, né? Foram pelas práticas lá do mercado chinês, daquele mercado de comida de seafood, né, que eles chamam, provavelmente. Por quê? Porque lá você tem muitos animais
animais e a gente tem muito contato com sangue. Não é nem pelo tipo de alimentação. Às vezes a gente vê aquela sopinha de morcego, não foi por causa da sopinha de morcego, né? Provavelmente na hora de você fazer um abate, você vai se cortando e cortando com um animal que está infectado e vai passando para a gente. Que é o que aconteceu com o HIV também. O HIV passou para os homens desde a época da caça, que você ia lá e você tirava a pele do macaco, tinha contato com sangue, e esses vírus eles vão sofrendo mutação porque eles precisam de novos reservatórios, né, novas fontes de sobrevivência. E aí no homem ele conseguiu se adaptar muito bem. Qual é o grande problema para a gente? Todo mundo, às vezes, vê no gráfico, nas televisões, o pessoal falando assim, poxa, mas esse coronavírus já existe no mundo da gente há tanto tempo, então todo mundo já tem, é aquela gripezinha, realmente, todos os anos, algumas pessoas têm coronavírus. O 63, né, que é o mais comum aqui, a gente percebe desde 2004 que a gente tem, que causa um resfriado comum. Qual o problema desse novo coronavírus? Do último para cá, ele tem quase que 25% de mutações diferentes. Então, ele é muito diferente. A gente lembra que a gente todo ano não tem que tomar aquela vacina da influenza? Por quê? Porque a vacina da influenza, o vírus às vezes sofre mutações pequenas de um ano para o outro. Mas, às vezes, se você falhar, falhei esse ano, provavelmente você não vai ter mesmo que você pegue uma influenza, você não vai ter um quadro tão grave. Por quê? Se você já se vacinou ou você teve anteriormente, você tem alguns anticorpos que eles vão eles vão se conectar a uma parte do vírus que é muito comum. Então essas pequenas mutações não são suficientes para causar um quadro mais exacerbado. Vide o quê? A gente tem agora sarampo. Vocês lembram que antigamente, vocês não, mas assim, os avós de vocês, os pais de vocês vão lembrar que sarampo era uma doença terrível, que as pessoas morriam, tinham grandes sequelas. E por que a gente está tendo surtos de sarampo no país e não está tendo tanta mortalidade, não está tendo tanta gravidade? Provavelmente porque a gente está tendo falha de vacina, sim, mas as nossas vacinas que a gente tomou antigamente têm uma certa proteção, então a gente já teve contato antes. Esse vírus é totalmente novo. Geneticamente ele é muito novo, então todos nós somos susceptíveis. Então a maioria das pessoas realmente vai acabar pegando esse vírus porque ele é muito, muito diferente mesmo. Então uma coisa que é importante, né, pra gente é justamente o quê? A gente tem medo, por quê? Que tipo de paramentação? Paramentação nunca foi tão importante. EPI é muito engraçado que às vezes as pessoas dizem assim, mas que EPI é esse? Esse óculos, a gente usa esse avental, né? Então na CCH a gente diz assim, nossa, vocês não conhecem EPI? A gente não conhece EPI, que todo mundo deveria utilizar. Então houve um boom agora, porque todo mundo quer se proteger desse novo vírus, mas os EPIs, a necessidade deles já existiam para esses procedimentos há muito tempo atrás, porque essas medidas de proteção, elas também servem para os vírus normais. Só que a gente geralmente não fica tão aterrorizado com a questão do influenza mais. Então, o que a gente tinha o terror da influenza antes, né, o H1N1, hoje, besteira, graças a Deus, não era o Covid, é o H1N1. Então, parece mentira se você tivesse há um ano atrás falando isso, que loucura é essa? Mas é mais ou menos por aí que a gente está em termos de temor, né? É isso que eu vou falar para vocês. Às vezes a gente se interna e talvez a gente nem precisasse desse internamento, mas como é uma coisa muito nova e que realmente assusta, a gente acaba internando o paciente, que às vezes o pessoal da UTI diz assim, por que esse paciente está aqui? Então, vocês vão ver que a gente precisou, inclusive, criar unidades transitórias, porque a pessoa nem se sente bem estando em casa, tem um risco de complicação, mas ela também não precisa estar dentro de uma UTI. Então a gente tem realmente esse espectro que a gente está aprendendo a viver. E por mais que a China tenha mostrado, a gente recebe tanta imagem que a gente não sabe se é verdade, se é mentira. Quando a gente vê, às vezes, aquela paramentação que vai para o espaço, né, lidar com um vírus super alienígena daqueles vídeos chineses, você diz assim, nossa, então isso aqui não vai servir de nada, entendeu? E algumas medidas básicas, elas vão funcionar mesmo, entendeu? Distanciamento, por isso que a gente conheceu, porque é importante. Qual o problema do Covid? Aerosol, tá certo? Por quê? O ebola? Não, o ebola
1 metro de distância, né? Quando a gente fala, quando a gente tosse, tem gente que já fala cuspindo, né? Então, lá vai, ainda bem que a gente tá assim 1,5 metro, né? Não dá para chegar lá, entendeu? Por isso que a gente fica, se a gente tiver que treinar, inclusive esse distanciamento, entendeu? A gente começar a trabalhar com o nosso espaço pessoal, né? Nós vamos virar europeus, gente. Na Europa ninguém se abraça, beija, ninguém faz questão do toque. A gente tem uma dificuldade muito grande com o brasileiro, porque nós somos um povo de toque, né? Então a gente transmite emoção muito mais no tocar, né, do que realmente nas palavras. Então a gente vai criar os nossos espaços. E quando a gente cria esses espaços, isso funciona de verdade. E funciona principalmente quando o quê? Quando você tem pessoas, né, que estão doentes. Então, quando a gente sabe que as gotículas, né, elas caem aqui, elas são pesadas a 1 metro, 1,5 metro, só aerosoliza quando a gente passa desse espaço, e aí a gente vai ter mais chance de contato em algumas situações, né? Principalmente quando a gente faz procedimentos que gerem esse aerosol, como entubar, como aspirar, né? Procedimento, inclusive, quando a gente vai colher o suave do paciente, porque a gente induz a tosse e ele vai tosse no rosto da gente. Então, por isso que a paramentação é importante, porque ele vai ter essas medidas, né, que vão ajudar a nos proteger. E essas medidas, elas vão acontecer justamente quando a gente tiver isso na cabeça. Então, por isso que quando a gente tem uma pessoa doente, como é que a gente faz? Quem é que deve usar máscara? A pessoa doente. Por quê? Porque se eu consigo filtrar essas gotas grandes, né, que são filtradas pela máscara cirúrgica mesmo, o que acontece? Eu não tenho risco de fazer aerosol. Quando eu faço esse distanciamento das pessoas de 1 metro, 2 metros já é super seguro, né? Então a gente tem que criar estratégias, às vezes no atendimento da emergência, ter um shieldzinho que separa a gente, ter uma fitinha que separa, tá? Pra gente criar esses espaços de distanciamento. Outra coisa que a gente aprendeu com eles, né, que é a questão do contato também, é o contato através de fômite. Então a gente tem que cuidar do ambiente, que também é uma coisa muito importante. Então o pessoal da higienização também está tendo que trabalhar triplicado, quadriplicado, né? Inclusive a gente já tem artigo mostrando a utilização do banheiro como fonte de infecção. O paciente vai no banheiro e as fezes também eliminam vírus e você pode ter, e a gente consegue encontrar com suave vírus em qualquer lugar do banheiro. Então a gente tem que ter cuidado e realmente a higiene ambiental é muito importante. Então se você tiver que instituir medidas de proteção dentro do seu hospital, principalmente o quê? A gente conseguir que os pacientes que estejam doentes fiquem com a máscara, por isso que o ideal é quando o paciente chega no hospital, ele seja triado já na porta, né? Então a gente criar entradas inclusive diferentes, porque os nossos pacientes com apendicite não vão deixar de entrar, os nossos pacientes com AVC, idosos também não vão deixar de entrar. Então a gente continua tendo os nossos pacientes que rotineiramente vão precisar de internação e de assistência intensiva, mas da mesma forma a gente também vai ter os pacientes com risco de Covid. Tanto que a gente precisaria inclusive de uma rede mais intensa de dar suporte às pessoas que estão em casa. Se a gente conseguisse esse suporte domiciliar mais intenso, talvez a gente conseguisse realmente um controle maior. Porque o que leva as pessoas muitas vezes para a emergência é o medo. É o medo de ter que ir para uma UTI, é o medo de ter que complicar. Então, eu acho que está faltando um pouco na nossa atenção básica essa questão do contato com esses pacientes que estão em casa. E a gente consegue segurar em casa, mesmo com risco, mesmo com alguns riscos, mesmo com algumas alterações, a gente consegue realmente controlar um pouco. Então, o ambiente realmente é uma coisa muito importante para a gente cuidar. Uma das coisas que a gente descobriu, que não foi descoberto agora, que a maioria dos estudos são com SARS-1, com MERS, entendeu? É o quê? Que esse coronavírus, ele gosta muito o quê? Ele gosta muito de se ligar a esse receptor que a gente já conhece, da angiotensina 2, né? O ACE2, né? Então, receptores de angiotensina que tem no rim e tem em outros órgãos do corpo humano também. E o que acontece? Talvez isso seja uma das principais razões porque as pessoas que têm pressão mais elevada, que têm hipertensão, que têm diabetes, porque a maioria das pessoas que tomam diabetes também usam antihipertensivo, inibidor da ECA, para quê? Para diminuir um risco de proteinúria e uma nefropatia. Então, o que acontece?
poxa, no começo eu até dizia, então talvez se a gente usasse antipertensivo para todo mundo vai ficar protegido, né? Já que eu vou inibir o receptor de ACE2 e aí eu vou impedir que o meu vírus se ligue à angiotensina, né? O receptor de angiotensina. Só que o que acontece? À medida que o vírus vai se ligando, ele também estimula a liberação de RNA mensageiro, que vai aumentar a expressão de ACE2 em outros órgãos, principalmente coração. Talvez por isso a gente, inclusive, uma das principais complicações pós o quadro de Covid sejam as cardiopatias, ou arritmia, ou insuficiência cardíaca leve. Tanto que esses pacientes da gente que vão estar saindo, que a gente vai estar dando alta, é importante que depois a gente encaminhe para que eles retornem para a avaliação cardiológica, sim. Porque talvez ele tenha tido algum tipo de comprometimento, porque a gente vai direcionar o vírus para o coração de uma certa forma. Uma das coisas que a gente tem mais medo, que a gente falou desde o começo, é a questão das mutações. Então, esse vírus pode sofrer mutações, inclusive, que podem aumentar, inclusive, o tropismo desse vírus. Então, existe ainda a possibilidade da gente ter mais virulência do que a gente, quando acontece de se ouvir falar. Isso também é possível e, às vezes, são mutações simples, né? Como, por exemplo, essa 501, ela é uma mutação que ela aumenta muito a afinidade do Covid. Então, esse vírus pode sofrer mutações ao longo do tempo? Pode. Por isso que é importante, mesmo que a gente acabe, a maior parte da população, a boa parte se infectando, e a gente tenha a imunidade de rebanho, né, é que a gente consiga também vacinas para prevenir que esse vírus circule mais vezes. Então, esse ACE2 está muito relacionado também com a patologia, né, com a patogênese desse vírus, o que é que ele vai causar. Então, o que que a gente percebe? A gente tem muito, né, no rim também, no trato urinário, a gente percebe essa prevalência, mas em compensação, a gente tem uma predileção principalmente o quê? Pelos pneumócitos tipo 2. Então, os pneumócitos tipo 2, eles ficam principalmente aonde? No trato respiratório baixo, pulmão. Por isso que é muito mais comum esse paciente apresentar tosse e quadro respiratório mais baixo, né? A secreção, ela realmente é mais baixa. Não é aquele paciente que tem mais rinorreia. Sabe a gripe comum? É uma das formas que às vezes a gente consegue diferenciar um pouco. O paciente que tem mais um quadro respiratório alto, né? Uma rinorreia, uma obstrução nasal, aquela dorzinha de garganta, aquela arranhadura de garganta, ela está muito mais relacionada aos vírus normais, porque é trato respiratório alto do que do baixo. Inclusive, assim, a gente até acha que, por exemplo, o paciente que vai colher um SWAB, que tem um quadro de Covid, às vezes tem uma tomografia sugestiva, e aí o SWAB dá Covid negativo, pode ser inclusive porque a gente está colhendo de material alto. E o vírus não gosta muito de ficar no alto, ele gosta de ficar mais baixo. Por isso que exames laboratoriais e testes mais específicos são importantes para a gente também avaliar esses pacientes. Eu fiz essa perguntinha aqui para vocês, né? Por que que o vírus prefere mais os homens? O que é que vocês acham? Acho que ele não está entrando com a internet minha, não. Mas a gente pode responder normalmente. Esse vírus é feminino, né? É? O Kit já disse assim, não, esse daí gosta de mulher, ele não gosta de homem, não. Fechou o futebol, os bares. Então, ó, o Kit já tá achando que foi porque geralmente ele tem, mas os homens se expõem mais, né, e tudo, ou então as mulheres se expõem mais, se não existe essa prevalência, ou se tem mais prevalência de ACE2, o que é que vocês acham? Tem mais ACE2, né? Isso, então o que é que a gente está percebendo também? A gente viu que esses pacientes, né, como a gente mostrou, né, previamente, esses pacientes às vezes têm complicações em 3 cortes, a gente viu complicação de doença renal como realmente uma coisa importante. E uma outra coisa é que além do rim, ele tem uma prevalência também pelos testículos. Então, aparentemente, os homens seriam, lá na China, eles eram mais afetados do que as mulheres em alguns centros. Inclusive, se questiona se, por exemplo, os homens depois de adquirir o Covid não teriam mais risco de esterilidade, né? Talvez a gente tenha comprometimento de espermatogênese. Talvez esse vírus realmente tenha vindo para controlar, fazer um certo controle populacional num dos países mais populosos do mundo, né? Então, tudo pode ser explicado pela fisiopatologia dele. Uma coisa que a gente percebe, que a gente fala muito, né? Inclusive, ele passou rápido demais. É sobre a maioria das infecções.
Então, a gente já sabe que 80% das pessoas que vai pegar o coronavírus vai ter um quadro similar à gripe. Não é uma gripezinha, tá? E que pega menos atleta, não, tá? É uma gripe um pouco mais forte. Todo mundo já teve uma virosezinha que deixou você mais baqueado. Então, é mais ou menos tipo essa virose com certo desconforto respiratório que realmente existe. Que a gente não sabe até certo ponto se é realmente da pneumonite, da insuficiência por troca, ou também um pouco de fadiga muscular, porque a gente também tem uma fadiga muito grande, um cansaço, uma dinamia que pode gerar realmente essa dispneia. 14% vai realmente se hospitalizar. E só 5% talvez vai ter um quadro mais grave, que vai precisar de intubação prolongada. A gente disse, nossa, então esse vírus é muito bonzinho, né? Então ele é ótimo. Só que a gente lembra da gripe espanhola. Na gripe espanhola a gente teve muitas pessoas acometidas, uma mortalidade muito grande, mas ainda restou uma grande parte da população. Claro, os mais jovens e os mais fortes, a seleção natural que Darwin já pregava, eles vão sobreviver. Os mais frágeis, os mais susceptíveis, eles vão perecer. Eu não sei se a gente está pronto para perder essa grande volume de população que vai ser próxima a nós também, de uma certa forma ou de outra. Nós não temos um sistema de saúde preparado para tratar esse percentual, porque é um percentual da população muito alta. Então hoje o nosso maior problema seria o quê? A gente ter suporte para os casos mais graves. Então, essa é uma crise que não é só nossa do Brasil, não é só da Itália, não é só da França nem da Espanha, dos Estados Unidos. A gente vê o país que a gente mais compra, que a gente mais admira, mais capitalista e consumista, né? O presidente desesperado para a produção de mais material, inclusive de respiradores, para a gente conter, realmente conseguir tratar essa população que é mais acometida. Então, embora seja um percentual pequeno, é um percentual pequeno que vai fazer um quadro grave e que vai realmente evoluir para óbito, tá? Quem são essas pessoas? Realmente acima de 60 anos de idade. Então, a maioria dos estudos mostrou isso, principalmente acima de 80 anos de idade, são as pessoas que vão ter mais mortalidade. No hospital, com as pessoas com quem eu mais brigo, são os pediatras e os neonatologistas. Depois da crise, a gente volta a fazer as pazes, porque eles não acreditam nesse percentual aqui de gravidade, que é bem pouquinho, tá? Hoje tem descrito, acho que uma criança realmente pequena, abaixo de 9 anos, que foi a óbito. Então, raramente a gente vai ter um quadro de Covid mais exacerbado. É mais fácil que os pais ou os avós tenham do que realmente os filhos, tá? E a gente tem que pensar que ainda vai começar a chegar a influenza, que vai chegar o vírus sincicial, então outros rinovírus que vão causar um quadro respiratório mais grave nessas crianças e que não seja o Covid, tá? Embora tudo hoje seja o Covid, nem tudo é o Covid, tá? A gente precisa se preocupar com esse percentual da população que realmente está mais susceptível. E como a gente falou da ACE2, o que a gente percebe? Que maiores fatores de risco são doença cardiovascular, diabetes, doença respiratória crônica, principalmente a minha asma é fator de risco. Muita gente se preocupa. Claro que qualquer infecção viral pode deflagrar um quadro de asma, tá? Mas ele não vai exacerbar ao ponto da pessoa precisar internar ou ter um quadro mais grave. Geralmente são os pacientes enfisematosos, com DPOC, que têm uma maior chance de complicar, que já são os nossos fregueses realmente das internações, né? Alterações de pressão arterial também é um fator de risco. Quando a gente vai olhar câncer, também já vai diminuindo, e outras mortalidades também. Eu vou mostrar a maior corte clínica que eles têm e que a gente vai ter uma ideia mais ou menos do que está acontecendo, que foi justamente essa corte. Tem vários trabalhos na literatura e às vezes a gente tem que selecionar alguns. Tá? Esse é um trabalho que eu gosto muito porque ele chegou a avaliar 1.099 pacientes. Então, talvez seja a corte clínica que a gente tem notícia maior de avaliação desses pacientes. E eu acho que, se a gente for observar, quando a gente vai ler esse artigo, eu gosto muito, porque quando a gente lê, a gente percebe que o que está acontecendo aqui é muito similar, por incrível que pareça. Embora a gente saiba que nós temos polimorfismos específicos. Então, o que acontece na população chinesa talvez não seja a mesma coisa da italiana, nem da brasileira, nem da americana, mas aparentemente ele tem se comportado com algumas características bem frequentes. Uma das coisas que chama muita atenção nesses pacientes é o quê? Que esses pacientes têm febre alta. Então, olha na cabeça de vocês e vocês lembram quando foi a última vez que vocês tiveram febre alta? Acima de 38? Quem é que lembra? 2, 3.
entendeu? Chikungunya, então uma infecção bem característica também. A maioria dos adultos não tem febre. Mesmo quando você gripa, mesmo quando você tem uma infecção viral, a maioria de nós já tem um controle termogênico bem resolvido, né? O que acontece? As pessoas estão se queixando e estão se assustando muito com isso, porque a febre é alta. Então é tipo febre que de 4 em 4, de 6 em 6 horas você tem que tomar a medicação. Às vezes dura uns 5 dias, 6 dias, e a gente está tomando muita medicação para febre porque realmente ele está acontecendo. E aí a gente já lança logo essa coisa de que eu vou mostrar os exames laboratoriais, mas uma coisa que chama muito a atenção para esse Covid são justamente as alterações hematológicas. Se a gente começar a identificar, às vezes, pelos parâmetros, vocês lembram quando tinha chikungunya, quando tem dengue? A gente precisa da sorologia que só sai com 7 dias? Não, não é? Porque a gente olha um hemograma e diz, nossa, isso aqui é dengue. Ou diagnosticar leptospirose. Todo mundo não sabe? Pelo exame laboratorial? A gente nem espera chegar, às vezes a gente não vai dar alta para o paciente e não vai nem atrás. Então, infelizmente, os nossos laboratórios estão sobrecarregados, não é só aqui. Eu tenho falado com colegas de outros estados e eles têm sofrido o mesmo problema. A gente não está conseguindo dar conta da demanda de exames laboratoriais que a gente tem. Mas se a gente aprender como esse vírus se comporta no corpo, nos marcadores que a gente tem no sangue, e radiológicos também ajudam bastante, mas nem em todo lugar a gente vai ter uma tomografia, que seria padrão ouro, a gente vai conseguir visualizar algumas coisas. Então, nessa pandemia, o que eles viram desses 1.099 pacientes? 3,5% eram profissionais de saúde. Eu vou dizer para vocês, eu já tenho vários colegas, inclusive de entrar em contato, porque a partir de agora todos nós somos contactantes, não adianta isso, né? Quem trabalha em qualquer lugar, ou até mesmo nem no hospital, já é contactante. O que a gente percebe? Que as pessoas que têm adoecido não são as pessoas que estão trabalhando na UTI, não são as pessoas que estão trabalhando no São José, entendeu? Que todo mundo diz, nossa, a Érica até perguntou, e o São José, como é que tá? São José, tudo tranquilo, não tem uma pessoa doente. Aliás, tem um que a gente sabe que adoeceu, e adoeceu porque foi daqueles aniversários, daquelas festas socialmente. Do outro hospital que eu trabalho privado também, as pessoas que adoeceram foram justamente quem? As pessoas que foram para reuniões, entendeu? Essas reuniões chiques que tem por aí, do povo top, né? O resto que está trabalhando lá na unidade de Covid, ninguém se contaminou, respeitando coisas básicas, como distanciamento, higienização. Ninguém nunca lavou tantas mãos na vida. A gente conseguiu atingir o consumo que a legislação pede para você ter de sabão dentro da unidade de terapia intensiva. E agora o negócio estourou. Então todo mundo aprendeu a lavar a mão, todo mundo aprendeu a ter distanciamento, todo mundo aprendeu a ter cuidado com a EPI. Ninguém sabia que o óculos da EPI é um equipamento pessoal, você sabia? Não é para você mandar para a CMRE, não é para você jogar para ser reprocessado, nem é descartável não. Inclusive está dentro do manual que você, quando tirar, você tem que fazer a higienização dele. Mas ninguém sabia disso, vocês sabiam? Não, ninguém sabe disso. Por quê? Porque a gente não usa. Porque, em geral, a gente, até o Covid chegar, a gente realmente achava que tinha uma capa, uma armadura do Homem de Ferro e que ninguém adoecia. E agora todo mundo está se sentindo igual, está sentado no avião da Mulher Maravilha, que está super exposto, né? Então, as práticas realmente mudaram muito. E aí, se a gente tem um cuidado adequado, não é a maioria das pessoas que vão adoecer dentro do hospital, mas às vezes na convivência, às vezes no convívio social, aniversários, festas, é onde a gente tem mais visto, pelo menos os meus colegas médicos que me procuram, a maioria pegou fora do hospital, já de contactante conhecido. Então, a gente tem que pensar que não é um bicho de 7 cabeças, a gente está dentro do hospital nessas unidades. Então, o que a gente viu na epidemiologia, né? Geralmente, a incubação em torno de 4 dias. Os pacientes, a média de idade era de 47 anos. Mesmo com aquele risco acima de 60, de 80 anos, a gente via pessoas mais jovens também se internando. Só que elas não complicam. Então, esse é o diferencial. A febre foi muito comum, principalmente
depois que o paciente internava. Como eles estavam internando muito precoce, que às vezes esse vai ser talvez o nosso erro inicial para sobrecarregar os nossos hospitais, talvez se a gente conseguisse realmente monitorar esse paciente a domicílio e encaminhar para o hospital aqueles pacientes, filtrar aqueles pacientes que realmente precisam, a gente consegue ter um contingente maior dentro das instituições. Por quê? A febre, ela aconteceu nesses pacientes quase 90% quando eles hospitalizavam, mas só em 40% quando eles procuravam a emergência, porque às vezes ela não é tão precoce assim. E a tosse, que também foi muito frequente. Além disso, eles viram uma correlação de quase 25% de pacientes que tinham comorbidades. Dos pacientes que realmente ficavam mais graves, é aquele primeiro gráfico que a gente mostrou, em torno de 15%. E aí, os casos severos, então, eu gostei muito desse trabalho, por quê? Porque ele diferenciou justamente quem era desses pacientes que entravam, que iam complicar para um quadro severo, quem não ia complicar para um quadro não severo. Porque isso ajuda a gente a estratificar na cabeça quem a gente precisa se preocupar de verdade ou não. Por exemplo, a febre, que a gente falou, quando a gente divide em paciente severo e não severo, 43%, 48%. Então, ela não fez muita diferença. Embora a febre seja uma característica desse vírus para a gente fazer o diagnóstico, você tem chance de ter o Covid mesmo, porque essa febre, adulto não faz essa febrão que você está fazendo constante, tá? Mas ela não diferenciou quem é mais grave, quem não é mais grave. Então, ela talvez nem fosse um critério de cura, um critério de para a gente avaliar realmente a gravidade. A gente percebeu o quê? Que os pacientes que tinham doença mais grave, infelizmente, eram acima de 65 anos mesmo. Então, por isso que essa população, a gente tem que tocar um alerta quando a gente visualizar. Período de incubação também não foi diferente. Tabagismo. Os pacientes tabagistas tinham um pouco mais de risco, porque a gente sabe que já começa a ter algum problema de troca, de limpeza, né, de ciliar, de movimento ciliar, também é um pouco diferente, tá? A duração da febre também não foi diferente. Quando a gente vai ver outros sinais e sintomas, a tosse também foi igual dos dois lados, embora tenha sido o sintoma mais frequente. A fadiga e a respiração curta, né? A fadiga também foi característica dos dois, mas a respiração mais curta, aquela dispneia, aquela falta de ar, né? Ela realmente foi mais severa, né? Foi mais importante nos pacientes que tinham um quadro mais severo. Então, o que a gente imagina? Que talvez esses sejam critérios que sejam importantes para a gente levar em consideração quando você vai decidir quem é o paciente que eu vou colocar para dentro do hospital ou o paciente que eu vou tentar monitorar quando ele estiver lá fora. Esses sinais, lembra que a gente falou que a gente não tem muita CE2 aqui por cima, no trato respiratório superior? Então, esses pacientes não tinham muita congestão nasal, não tinham muito dor na garganta, tá? A linfadenopatia também, racha apareceu, a gente até vê, né, Érica? A Érica tem visto também uns quadros, a Andrea até já me passou, de alguns relatos de rache, até mesmo parecido um pouquinho com aquelas viroses que a gente vê, porque na verdade a gente não deixa de fazer um VERS, né, que é uma síndrome de resposta relacionada ao vírus, né, do jeito que a gente faz o DRESS, né, relacionada às drogas, né. Então, às vezes a gente pode ter esse rachezinho, mas ela foi muito efêmero, diferente do Zika, que a gente já reconhecia só por quem fazia o rache. E vocês olhem aqui, ó, diabetes e hipertensão, como foi mais frequente. Quando a gente vai só para a doença coronariana, desce para 5% em correlação com hipertensão, que vai para 23%, ou diabetes, 16%. Doença cerebrovascular, 2%, câncer, 1,7%, doença renal crônica, 1,7%, imunodeficiência eles nem tiveram no paciente grave. Então, por isso, que às vezes a gente vai ver muito paciente perguntando, mas eu tenho imunidade baixa, será que eu tenho mais risco? Eu tenho lúpus, ou eu tenho doença renal crônica, e a gente não tem visto maior gravidade nesses pacientes. Justamente paciente que a gente sabe que o paciente com diabetes também expressa mais CE2 no pâncreas. Então, eles também têm mais receptor e talvez tenha essa carga, esteja proporcional a essa carga viral também. Achado radiológico, né? Então, embora a maioria dos radiologistas já falam até que eles estão vendo assim um mar de padrões, né? Diferenças muito grandes, mas tem alguns padrões que estão aparecendo muito frequente. Inclusive tem tomografia que até a gente olha e diz assim, eu nem sou radiologista, nem passei por esse treinamento radiológico que o pessoal passa hoje, mas eu só estou vendo que esse aqui é uma tomografia de um paciente que tem realmente o Covid.
Então, a gente tem visto a diferença muito grande, né, que isso, até o pessoal fala, nossa, a tomografia, olha só como a tomografia, ela é muito mais específica, sensível, ela consegue ver mais essa opacidade de vidro fosco, esse infiltrado intersticial, mais periférico, né, diferente do raio-x, que às vezes não consegue ver, mas às vezes a gente consegue ver aquele sombreamento irregular bilateral, né, em vidro fosco, que é comum. Geralmente o paciente, quando chega, tem um raio-x normal, né? A gente não consegue diferenciar. Às vezes ele entra com um padrão de raio-x, como aquele ali no segundo dia do paciente ali com 8 dias, um raio-x com infiltrado, e ele pode evoluir para SARA rapidamente. Então, isso não é o comum, mas é o que acontece no paciente mais grave. As tomografias, se a gente perceber, olha só, só nessa tomografia a gente consegue ver aqui um infiltrado mais periférico, tá? Intersticial. Geralmente a gente não tem muita linfadenopatia. Esse aqui foi uma tomografia que foi feita no hospital anteontem, ó. A paciente é super jovem, tá? Se eu disser para vocês o quadro que essa paciente chegou no hospital, essa paciente foi totalmente atípica. Então, às vezes a gente não vai conseguir prever. Essa paciente entrou com apendicite aguda, foi para o centro cirúrgico. Isso aconteceu em Wuhan. Aquele trabalho que todo mundo se assusta e diz que 46% das profissionais se infectaram. Então, aquele estudo foi justamente no momento onde pessoas foram pegas desprevenidos, como no centro cirúrgico. O paciente também lá, por coincidência, entrou com quadro de apendicite. No quadro de apendicite, foi que eles perceberam, essa paciente entrou, quando foi estubar a paciente, ela começou a tossir, não tinha, referiu um pico febril, que a gente achou que fosse da apendicite, não tinha quadro respiratório, e aí começou a tossir, aí achando distante, será que ela broncoaspirou, será que aconteceu alguma coisa, vamos fazer um raio-x. O raio-x dela já tinha um infiltrado, aí a gente assustou, nossa, vamos pedir a tomografia. Aí vinha a tomografia, com infiltrado difuso intersticial, não é de broncoaspiração, então totalmente atípico, essa paciente chegou. Por quê? Então, isso também serve para mostrar para a gente o quê? Que a tomografia, ela também, a gente tem percebido, ela não é critério de gravidade. Então, a gente não precisa de tomografia para conduzir o paciente, se o paciente está bem, está estável. A gente não precisa pedir tomografia de todo mundo. Por quê? Porque essa pneumonite, ela vai acontecer e às vezes o paciente não vai ter nem sintomas, ou vai ser oligossintomático. Por quê? Porque a gente faz a pneumonite, mas geralmente a gente tem aquela tosse, aquele desconforto e sai bem, e fica bem. Então, não é a tomografia que vai direcionar a gente para internar um paciente ou não. Isso é importante a gente lembrar, independente do exame de imagem. Porque a imagem às vezes pode estar, a maioria é desse jeito, tá certo? E muitas vezes o paciente está super bem, está estável e às vezes ela faz mais confusão do que ajuda a gente também. O que eu acho que ajuda mais a gente? Exames laboratoriais. O que a gente percebeu nesses pacientes? Então, eu gosto muito desse gráfico porque ele pega justamente os pacientes não severos, que não tiveram quadros severos, dos pacientes que tiveram um quadro mais severo. O que a gente percebe? Os pacientes que tiveram um quadro mais severo tiveram mais neutrofilia ou os leucócitos estavam acima de 10 mil. Geralmente foram quem? Os pacientes que complicaram com infecção secundária, infecção bacteriana, né? Alguém até já viu, o pessoal da patologia lá da USP fez a necrópsia de alguns pacientes e viram infecção secundária também, porque esse paciente também pode fazer infecção secundária. Então a gente precisa monitorar esse paciente. Ou aqueles pacientes que fizeram uma linfopenia, principalmente linfócito abaixo de 4.000, uma linfopenia, né? Não só uma leucopenia, mas uma linfopenia, geralmente linfócitos abaixo de 1.500, olha só, é muito frequente, tanto no não severo como no severo, mas muito mais no severo. Plaquetas abaixo de 150 mil, principalmente nos quadros mais severos. PCR mais elevadas, geralmente o que é PCR elevada? Eles consideram acima de 10. Eu já cheguei a pegar paciente com um PCR que eu nunca tinha visto na vida, de 40. Gente, vocês já viram isso? Quando fica naquele 3, a gente já se treme todinho, né? E geralmente é só um processo inflamatório. LDH é tão engraçado, a gente que trabalha com a infecto, a gente até compara muito o quadro do paciente e o raio-x com o paciente com pneumociste. Então, ele parece um pouco com a pneumocistose, inclusive a gente tem lise celular, a gente tem aumento de LDH, a gente tem aumento de CPK,
tá? A gente tem aumento de transaminases, dedímeros, que também é marcador inflamatório, creatinina, que é o paciente que complica com disfunção orgânica. Então, alguns marcadores são importantes para a gente para determinar uma maior gravidade ou não. Inclusive, esse é um estudo com menos paciente, com 99 pacientes, mas eles justamente olharam esse gráfico dos pacientes que sobreviveram e os que não sobreviveram. E o que eles viram, ó, lá em cima de leucócitos, tá certo? Então, os pacientes que não sobreviveram, tá? Os que sobreviveram tinham os leucócitos mais normais. Os que não sobreviveram fizeram, às vezes, uma leucocitose, provavelmente com infecção secundária. Fizeram neutrofilia muito maior e fizeram uma linfopenia intensa, tá? Então, os pacientes que não sobreviveram tinham mais linfopenia. Então, talvez a linfopenia seja realmente um marcador importante pra gente. Outra coisa é a disfunção renal. Então, os pacientes que evoluem com disfunção renal têm uma maior chance de mortalidade. Isso a gente já sabe, independente do Covid, né? Então, em resumo, como é que a gente veria um paciente? Geralmente o paciente no início do quadro, até 7 dias de doença, isso é o que eles perceberam lá na China, como evolução normal, até 7 dias de doença o paciente relativamente tem os sintomas dele, não aparece nenhum grau de comprometimento ou maior gravidade. Entre o 7º e o 10º dia, geralmente a gente tem é onde acontece as complicações, onde você talvez tenha uma febre mais persistente, uma tosse persistente e o quadro de disfunção respiratória seja realmente mais exacerbado. E é justamente nesse período que alguns pacientes acabam complicando. Às vezes o exame de imagem realmente mostra, às vezes, derrame, uma congestão mais exacerbada e ele acaba precisando ir para o respirador. O ruim do respirador é que não é só o paciente ser intubado, porque às vezes a gente intuba o paciente e com uma semana a gente está tirando, né? No máximo, às vezes, né? A gente vai tentando tatear, às vezes até menos. Esses pacientes têm ficado uma média de 3 semanas intubados, às vezes mais. Então, começam a haver outras complicações, inclusive a questão da traqueostomia, que a gente tem tentado evitar, né? Porque é pior para o paciente, mais aerosol, menos chance dele até sair do quadro, e a gente, às vezes, tem um protocolo que a gente, com um certo tempo, às vezes 11, 12 dias, a gente está realmente traqueostomizando o paciente. Agora, a recomendação seria a gente esticar mais um pouquinho. Então, embora a gente veja, nesses casos mais complicados, essa infecção secundária, vou mostrar aqui, a gente não vê aquele KPC, aquele VRE que a gente tinha medo. Hoje, quando o pessoal do laboratório manda as culturas de vigilância, besteira desse VRE, eu não quero nem olhar mais para isso. Então, assim, a gente até já nem... É incrível como as coisas deixam de ser mais importantes. Um VRE, para mim, era coisa de outro mundo. Tipo, eu conto, tem que ter 1, 2 no máximo no ano. Se passou disso, é um terror. E aí a gente olha, chegando assim, ontem mesmo eu estava vendo aqui, besteira, isso aí lá vale nada, e a gente não tem visto isso. Multiresistência. Então a gente tem que ter cuidado, inclusive assim, com a mão. Às vezes o pessoal diz, nossa, pode ter infecção bacteriana, vamos começar logo Meronem, Vanco, tudo. Calma, gente, o paciente não tomou nenhum antibiótico, então vamos tentar ir com calma também. Então até essa mão a gente precisa realmente rever também. Infecção, choque séptico, só 6% morreu de choque séptico. Então, embora a gente veja aquela mortalidade, tá certo? É muito pequeno. Então, o Covid parece que realmente toma conta de uma forma que ele não deixa nem os bichinhos se grudarem mais em nada, né? Tipo, não tem espaço mais para você, VRE, nem KPC, fique na sua. Síndrome respiratória aguda, né? A SRAG, né? Que tem sido realmente a principal complicação, infelizmente. Doença renal. CIVD aconteceu, rabdomiólise aconteceu um percentual pequeno, por isso que a gente também monitora CPK. E a pneumonia, mas a pneumonia viral, né? Não bacteriana, como o Kit até lembrou pra gente. Às vezes a gente faz hemoconcentração também, sabia? A gente faz um pouquinho, não por hemólise, né? Mas a gente tem notado também um pouquinho de anemia, tá? E uma hemoconcentraçãozinha. A gente até percebe que ela normaliza ao longo do tempo. Eu acabo não focando tanto nela, mas isso é também uma característica que pode chamar a atenção. Parece um pouco com a dengue, não é verdade? Então, é uma doença que quando a gente vai olhar a evolução dela, se a gente pensar na dengue, a gente consegue até raciocinar muito bem, porque é mais ou menos isso que acontece, que é o que eu vou mostrar. Que a gente tem, inclusive, aquele período mais inflamado, tá? E depois a gente tem uma desinflamação, onde esses parâmetros começam a voltar à normalidade. E o hemograma também. Inclusive, é bem interessante,
Porque lembra que a gente começa a falar aqui, começa a complicar lá pelo 7º dia? É o que acontece com a dengue, né? Vocês lembram? Quando chegava o paciente com suspeita de dengue, a gente dizia, não, você está bem, seu exame está normal. Vamos fazer o seguinte, vamos repetir isso com 7 dias para a gente ver. O único problema da gente ter essa dificuldade de acompanhar tanto o paciente é a questão dele ter que ficar indo para o hospital recoletar exame e risco de contaminar outras pessoas. Se não fosse por isso, o ideal era a gente ter esse monitoramento, porque a gente conseguiria realmente detectar quem estaria realmente mais grave ou não. Mas tem essas alterações hematológicas, sim. Principal problema, 40% dos pacientes graves eles tiveram que ir para a ventilação mecânica. Então esse foi um problema grande. Só um percentual pequeno foi para o ECMO, só 5 pacientes nessa corte. E o quadro severo matou muito mais do que o paciente que não tinha doença severa. Então a gente já vê 2 perfis diferentes de pacientes que são internados. Quando a gente começa a internar esses pacientes, aqui por conta das viagens, das festas, o que a gente percebeu? Que a maioria dos pacientes que chegaram, eles acabaram indo realmente para os hospitais privados. Então o hospital privado acabou recebendo mais cedo essa epidemia do que os hospitais públicos. Tanto que a gente acredita que realmente o aumento nesses hospitais públicos vai começar agora também. Tanto que assim, no próprio São José, que é o hospital de referência, quando eu vou olhar a positividade dos pacientes lá, eu digo assim, não acredito que é só isso. Não, aqui não tem Covid, entendeu? Diferente do que a gente vê no hospital privado, que a gente já vê essa epidemia se instalando, a gente já passou pelas situações de maior crise, como é que a gente vai fazer a corte, esse paciente é um paciente de emergência, esse paciente é um paciente de enfermaria, é um paciente de UTI. Até mesmo, eu até disse assim, olha, um critério para a gente tirar da UTI, o paciente levantou para ir no banheiro. O paciente está lá tão bem no seu isolamentozinho, que lá no nosso hospital a gente tem os quartos com porta de vidro, todos são individuais. O paciente abre a porta dele e vai para o banheiro. Eu digo, o que esse paciente estava desfilando no salão? Não, ele vai no banheiro. Então ele não está paciente de UTI. O paciente de UTI não se levanta para ir no banheiro, né? Então, às vezes é até critério para você tirar da UTI. A gente criou a necessidade, não porque a gente tinha leito faltando, entendeu? A gente ainda não está sobrecarregado para esses leitos, mas porque a gente tinha paciente que era paciente de enfermaria e que às vezes a gente precisa de uma unidade de transição. A gente não consegue mandar. Você imagina você mandar um paciente direto da UTI para casa? Não, você está de alta da UTI e vai para casa. Estava acontecendo isso. Mas aí a gente ficava com um paciente meio intermediário. Esse pode ter alta, esse não pode ter alta, ele vai direto para casa, mas eu vou mandar direto para casa. A gente nunca viveu essa realidade de mandar um paciente da UTI direto para casa, né? É uma coisa meio surreal. Então, às vezes, a gente precisa dessa unidade intermediária para aquele paciente que eu ainda preciso observar. Por quê? Porque eles também viram que tem paciente que tem mais risco de gravidade, que piorava muito rápido naquele período que a gente tem mais inflamação. Esses aqui são os critérios, né, das situações de ter caso suspeito, de ter confirmado, quem é o caso provável, quem é o caso suspeito, de quem a gente vai colher a amostra, né? Hoje, já há alguns dias, a gente tem coletado a amostra só de paciente que tem CIRAG, né? Não é de qualquer paciente que está sintomático. Por quê? Desde o momento que você diz que tem uma epidemia de transmissão comunitária, a priori qualquer pessoa que tem gripe pode ter o Covid. E aí a gente não faz mais a investigação. Eu fiquei muito cismada quando eu vi o mapa do Brasil e eu estava muito preocupada, porque eu vi os dados do Ceará aumentando, crescente e maior do que no restante do Nordeste. Aí não é possível. A Bahia também teve carnaval, Recife tem um carnaval, maiores do que os nossos. Cadê os casos desse povo? Então o que aconteceu nesses estados? Muito precocemente, eles declararam que tinham transmissão comunitária. Quando eles declararam isso, eles passaram a notificar e acolher exame só do paciente que fez CIRAG. Então aqueles nossos números que estão aparecendo na televisão é a pontinha do iceberg. São os pacientes graves. Os pacientes que têm quadro intermediário ou que estão em casa com quadro gripal, eles não estão sendo mais feitos exames, não estão sendo mais notificados, porque não é mais importante. O importante é o quadro grave. Então, isso me atemoriza muito, porque a gente está vendo a pontinha do iceberg, tá? E se a gente começar a liberar demais, a gente está em restrição de quarentena, de mobilidade, tudo. Se a gente abrir demais essa pontinha do iceberg, o mar pode descer e a gente pode começar a ver casos, bem mais casos do que existem.
Então, eu liguei até para um colega que está responsável por isso lá em Recife e ele foi me falar isso. Agora eu entendi por que eu tenho mais casos do que você. Porque você não está procurando há muito tempo. Entendeu? E aí vem a questão dos exames laboratoriais, né? Quais são os exames laboratoriais que a gente tem, o que a gente pode ter, né? Então, lembrando da imunologia desses pacientes, a maioria dos pacientes vai estar assintomático até mais ou menos 5, 7 dias. Então, até 7, se você teve contato, entendeu? Por exemplo, eu tive contato com alguém lá na reunião do secretário de saúde. Eu vi o secretário de saúde semana passada. Mas já deu 7 dias, tá? Já tá com 8, viu? Então, tu tá na frente. Então, ó, deu 1,5 m, 2 aqui, ó, já tem 2 metros, viu, Ítalo? Então, o que acontece? A gente fica assintomático mais ou menos até 7 dias. Então, depois de 7 dias, a gente não ficaria. Tem tido um grande problema na questão de quanto tempo eu devo me afastar depois do contato, porque todos nós tivemos contato. Né? A gente anda desfilando, né, Virna, lá na UTI de Covid, né? Então, eu tô falando, oi. Então, tudo bem. O que acontece? A gente tem até 7 dias desse contato para ter realmente sintomatologia. O que a gente não tem isso bem definido aqui. A priori, na nossa legislação, tá. Se você teve contato com alguém confirmado com Covid, fique 14 dias afastado. Aí a gente diz, com essa quantidade de profissional de saúde que a gente não tem, né? E com a questão de você estar sintomático, o que se preconiza, por exemplo, em Nova York é que você fique 7 dias com a máscara cirúrgica, que todo mundo tá. Por quê? Porque eu tô retendo as minhas gotículas, tá aqui, as minhas gotas estão ficando na máscara e eu não tenho risco de transmissão, mesmo que eu esteja transmitindo assintomática, tá certo? Depois, se você ficar sintomático, aí sim, você fica resguardado em casa sem trabalhar, porque aí você já tá sintomático. Uma pergunta, se um profissional desse, por exemplo, está no São José, está na unidade Covid, ele ficou doente, ele colhe, ele está positivo. Aí ele fica quanto tempo em casa depois disso? Isso é uma boa pergunta. O CDC preconiza que você fique 14 dias, porque seria 14 dias o tempo de doença, mais ou menos. Pode se estender até 21 dias. Em algumas situações tem se feito o quê? Em alguns lugares dá alta e deixa o paciente mais 14 dias em isolamento. Porque O médico ou enfermeiro? Exatamente. O que a gente está considerando? 14 dias de doença total ou 72 horas, que é a recomendação do CDC, 72 horas depois de você ficar bom, curado, saudável. Então, o que nessa curva, ela é tão bonitinha, o Covid na pessoa que não complica, ele é tão bonitinho que a gente consegue ver direitinho. Eu sempre digo, olha, pergunta o dia da doença. O dia da doença te diz tudo. Eu tô com 8 dias de doença. No 10º dia de doença, parece mágica. O paciente que tem que ficar bom, desaparece tudo. E ele, não, eu tô só com um cansaçozinho, uma fadigazinha, uma tossezinha aqui e acolá. Mas quando eu falo, mas quando eu me esforço, né, eles falam muito isso. Com o 14º dia, eles nem te ligam mais. Porque você sabe, né, critério para o paciente estar bem, ele deixa de ligar para você. Então, é exatamente isso que acontece, porque são 72 horas depois que você fica bom, então você ainda dá mais 72 horas, mais ou menos depois entre 10º e 14º dia, e tá tranquilo, entendeu? Porque a gente não tem, o ideal era que a gente tivesse um PCR para coletar no pós, que seria realmente o critério de cura. Mas a gente não tem o PCR nem da entrada, quem dirá da saída. A gente não tem certeza porque alguns pacientes lá na China, eles voltaram a positivar depois. Eles negativaram e depois voltaram a positivar. Aí a gente não sabe se essa positivação, porque ainda fica com aquele tossezinho, aquele desconforto, a gente não tem certeza que se foi uma nova infecção ou o PCR que deu negativo. Ele deu negativo porque era um falso negativo e depois ele positivou. Então, essa é uma questão. De qualquer forma, 90 dias mais ou menos você fica imune, porque a maioria dos vírus faz isso. Porque os anticorpos, depois de 90 dias, eles tendem a cair para qualquer doença. Tanto que o cara que foi um dos criadores da vacina para influenza, tá? Para H1N1. Tem até, quando a gente vai falar de vacina, é bem interessante. Ele tomou a dose de vacina, 3 meses depois ele foi lá com a mulher dele, ele tem 86 anos, eu acho que hoje, e ele foi fazer a vacina de novo. Aí a enfermeira olhou e disse, mas você não fez a vacina há 3 meses? Mas agora os meus títulos já baixaram. Na minha idade eu não posso me dar o luxo de ter uma pneumonia. Então você me vacine de novo. Então a gente acha que essa imunidade ela vai cair depois, geralmente ela cai depois de 3 meses. Então por isso que a gente tem que sobreviver a esse pico
e a gente ter a imunidade de rebanho, que é a maioria das pessoas que são expostas já estão imunes e aí não vão pegar novamente. Mas se teme muito a questão do segundo pico, que ainda não aconteceu na China, e por isso que a gente está esperando que aqui nos outros países também aconteça como está acontecendo lá. Mas se a gente parar para pensar, é março e isso começou em dezembro, né? Então são respostas que talvez a gente ainda nem tenha ainda. Porque isso aqui é mais ou menos a média que a gente tem, tá? Mais ou menos em torno de 14 dias. Às vezes, alguns pacientes a gente conseguiu detectar viremia até 21, o que é ruim, porque a gente não tendo o controle por PCR, a gente não tem como saber. Então, por isso que a priori realmente todo mundo deveria andar protegidozinho com a sua máscarazinha, até que se prove o contrário. Para você, a gente não sabe se você é um virêmico a longo prazo ou a curto prazo. E a única forma de saber seria por controle de PCR. Por exemplo, a eliminação por fezes. Será que eu realmente vou transmitir pelas fezes? Ela é possível, mas ainda não está documentada a transmissão fecal oral. Por exemplo, transmissão, a gente se preocupa muito, bebê, quem tem maternidade, né? A gestante para o bebê. A priori o bebê nasceu estéril, né? Então, ele pega da mãe. Ele não pega transplacentário. Então, os cuidados são, embora a gente deixe em alojamento conjunto, tem que ter um cuidado muito grande na manipulação, né? E no contato. Mas se você toma as precauções adequadas, a gente consegue realmente se proteger de verdade. O que a gente precisa ver também? A questão de imunoglobulina. Por quê? Porque estão chegando outros testes aí, né? Acho que todo mundo já está esperando, tomara que chegue esse teste rápido, né? Tem gente que até diz assim, não é possível que eu não peguei, eu quero fazer esse teste. Pode ser que eu seja assintomático, porque não é possível que eu não tenha pego. Até eu tenho vontade de fazer esse teste. Então, o que os testes estão oferecendo pra gente? Imunoglobulina, IgM e IgG. O IgM, geralmente, ele está aparecendo lá entre 5º e 7º dia de doença. Então, e o IgG lá para o 14º dia também, 14º dia. Então, em algumas situações, a gente vai poder detectar esse paciente. Então, se eu comecei a sentir sintoma hoje, não adianta eu fazer meu exame. Até mesmo o PCR, ele pode dar negativo no início do quadro. Por quê? Porque eu não tenho muito quadro alto, é mais baixo. Depois é que eu tenho realmente produção viral maior. Então, o ideal é que você faça o exame a partir do 5º dia, seja ele o PCR ou seja ele um teste rápido como imunoglobulina. Então, eu acho que isso é importante a gente lembrar, porque vão chegar esses testes rápidos, né? O problema desses testes é o quê? Se ele vier positivo, aí você diz, então eu tive mesmo, eu tô mesmo com Covid. Se ele vier negativo, pode ser que ele seja um falso negativo. Tipo, ontem eu comecei a sentir dor no corpo, febre, então esse é meu primeiro dia, mesmo eu tendo tido contato 7 dias atrás. Então, meu D1, aí eu conto a partir daí. Porque é a partir do momento que você tem sintoma, que você está produzindo a viremia. Até lá, talvez você não seja, embora a gente tem trabalho até mostrando, nossa, 80% da transmissão é feita por paciente assintomático. Talvez oligossintomático, porque no começo da infecção viral, a gente nem sabe. Tem dias que a gente está tão cansado e exausto que eu digo, meu Deus, será que isso aqui é a mialgia do Covid? Eu já estou ficando com... Eu já tô com dor no corpo, já deve ser. Não, é verdade. Não, ontem o Rafael ligou para mim, acho que eu vou fazer exame amanhã, porque eu tô com o corpo tão doído. Eu disse, não, Rafinha, é assim mesmo. Então, até a gente desconfia mesmo. E isso aqui é importante só para a gente saber em que momento a gente vai pedir esses testes. Porque as pessoas vão procurar, eu quero fazer o teste rápido, no dia que sente o primeiro sintoma. A febre alta assusta as pessoas e elas não querem esperar 5 dias para fazer algum exame, quero fazer logo. Então, isso atrapalha um pouquinho a gente. E esses testes rápidos, eles vão ser bons porque eles vão ajudar a gente o quê? Esses são testezinhos que 10 minutinhos você faz lá com um plasmazinho e ele já sai o resultado. Aqui mostrando IgM e IgG. E aí, de acordo com o resultado dos testes PCR, IgM e IgG. Então, a gente percebe que o IgM já vai aparecer naquele paciente que pode estar em estágio inicial, paciente que pode estar numa fase ativa de infecção, paciente que está numa fase mais tardia ou até mesmo uma recorrência, né? Então, por que isso é importante? Porque no começo da infecção, que é justamente naquela janelinha, a gente não vai ter resultado. Então, a gente só vai ter resultado realmente numa fase em que você esteja bem sintomático.
Por que eu acho que isso é importante? Isso é importante, primeiro, para o profissional de saúde que fica em dúvida. Eu tive uma virose, eu tô com rinite, nossa, eu escuto isso todo dia. E aí a gente diz assim, nossa, será que eu tô com Covid, será que eu não tô? Dependendo do tempo de doença, você faz o exame, se for negativo, você pode voltar a trabalhar. Né? Se for positivo, você vai realmente ficar afastado por aquele período dos 14 dias de quarentena. Uma coisa que eu acho mais importante ainda, a gente está com dificuldade de resultado de exame. Se eu estou com dificuldade de resultado de exame, o que acontece? Chega um paciente grave e eu tenho que dizer para ele, esse paciente vai para a unidade de Covid ou esse paciente vai para a unidade não Covid, clínica normal. Entendeu? A gente tem vários tipos de testes, né? Uma das coisas que eu... vai vir pra cá. Exatamente. Tem vários oferecendo. A gente vai avaliar, quando a gente vai avaliar, o problema é esse. Quando a gente vai avaliar um teste para comprar, o último que a gente foi avaliar, eu disse, não, compra, esse daqui parece ser legal, não sei o quê. Aí quando o diretor foi mandar comprar, São Paulo comprou todo o kit. Então tá havendo esse desespero porque as pessoas estão pensando do mesmo jeito. E uma coisa que não existe, porque a primeira vez eu tentei negociar, eu digo assim, diga pra ele que a gente vai fazer uma validação clínica, porque eu colho o meu swab e depois eu confiro se ele bateu com a minha sorologia, né? É uma validação que a gente pode fazer. Eles não estão nem pensando em validação não, eu quero é vender. Esse outro teste que São Paulo comprou, lá embaixo, na bula dele, entendeu? Sabe com quantos pacientes ele validou clinicamente? Chuta aí. 20. Tu tá entendendo? Então você tem toda a razão. A gente vai ter esse problema muito sério porque são vários kits, a Anvisa padronizou vários, o mundo tá nesse desespero, tá certo? E a gente realmente vai ter que pagar para ver como a Espanha pagou para ver. Então esse é um problema grande. Esse é um problema grande porque nunca se esperou que a gente fosse precisar tanto de profissional de saúde, né? E assim, mesmo o governo até promovendo os meninos de interno para médico, né? Que vai ser uma força de trabalho boa, uma força de trabalho que não vai adoecer, que não vai morrer. Vamos botar os meninos na frente, né? Na linha de frente. Os pais que não escutem, porque os pais já estão ligando desesperados, né? Mas é verdade, infelizmente. E assim, a gente vai adoecer, as pessoas vão adoecer. Eu acho que é inevitável. Agora eu faço com a história, a pergunta não é mais nem quando, mas como, né? Inclusive, depois que a gente começou a ter o painel viral, o Filmorray lá pelo LACEN, a gente descobriu o paciente morrendo no começo do ano por rinovírus, por viroses normais, sabe assim, adenovírus, coisa que você diz assim, eu não acredito que as pessoas morrem disso mais, entendeu? Você não acreditaria, então a gente às vezes acha que é o Covid e nem é. Por isso que a gente precisa da confirmação. A gente não pode só dizer porque a gente está com essas outras coisas circulando. Esse meu colega de Recife, ele disse, Melissa, a gente está tendo muito aqui influenza A, influenza B diagnosticada. Aí vem outro problema, Vi. Uma coisa não exclui a outra. Teve um trabalho americano e um chinês também, que eles mostravam correlação até de 25% de 18 em um trabalho, 25 no outro, de co-infecção. Então, além do Covid, aparecia influenza A, influenza B. Aí baldeia um pouco o meio de campo da gente. Mas é para saber que vai chegar esses testes rápidos e o quanto a gente pode confiar neles ou não. Infelizmente. E aí, eu vou mostrar para vocês um homem de 63 anos, hipertenso, 5 dias de febre alta, tá? 39,5, tosse, cefaleia, passou a ter obstrução nasal, taque de espineia, mas saturando bem. Então, sem taque de espineia, entendeu? Isso aqui é o relato da pessoa que me mandou. Então, o filho me mandou a historinha, olha, o paciente está assim, desse jeito, com esse quadro. O que você faria? Né? Então, assim, baseado naqueles estudos que a gente viu, nos estudos clínicos, a gente criou um fluxograma da gente lá no São Camilo. Que é o quê? A gente classificou e tentou pontuar como risco mais alto, risco mais baixo, risco intermediário. Então, o que a gente viu? Primeiro, um paciente 60. Então, a gente avalia 4 critérios principais: sinais e sintomas do paciente, fator de risco do paciente, tempo de doença e idade do paciente, de acordo com aquilo. Então, o que a gente percebe? É um paciente que ele vai ter o quê? Ele tem tosse, né? Tem febre, tá?
tem congestão nasal, tem uma cefaleia, tá? Tem hipertensão, tem 5 a 10 dias de doença e é um paciente idoso, tá? Então, o paciente idoso chama atenção pra gente. Paciente entre aqueles 5 e 10 dias, a gente tá dando até mesmo aquele, não tá nem botando 7 a 10, já tá deixando os 5 lá, meio imprensado. Hipertensão, que é um dos fatores principais, lembre, hipertensão, diabetes é mais importante, doença coronariana, cerebrovascular, DPOC e câncer, fator de risco intermediário, e baixo seria o doença renal crônica e imunodeficiência. Paciente com tosse, dificuldade para respirar e fadiga seriam os sintomas mais importantes, e os outros a gente considerou como sintomas menores. O que vocês recomendariam fazer com esse paciente? O que vocês fariam com esse paciente? Saturando bem ele, né? Saturação. Tava saturando bem, ele até mostrou a fotinha, tava 98. Deixar em casa. Observe em casa, né? Mesmo com a idade, mesmo com os outros fatores de risco. Isso. Então, a gente criou uma estratificação em que a gente colocou sintomas maiores, sintomas menores. A gente classificou de acordo com a frequência respiratória. Lembrar que a frequência respiratória, gente, nem sempre condiz com a saturação. Porque às vezes o paciente chega na emergência ofegante porque ele está ansioso. E a ansiedade é uma das causas da gente ter essa taquipneia, né? E aí é importante a gente fazer saturação. Mesmo naquele paciente que está saturando bem, a gente ainda observa alguns fatores, tá? Principalmente entre 7 e 10 dias, é importante a gente avaliar outros fatores. Pacientes mais jovens, a gente sempre classifica com risco menor, tá? Paciente com menos, pouco sintomático, frequência respiratória normal. Então, a gente tenta classificar para onde é que a gente vai, o que é que a gente vai fazer com esses pacientes, tá certo? A gente criou 3 unidades lá, né, 3 níveis de atendimento. O nível 1, que é o nível de atendimento de enfermaria. A gente tem uma UTI, que é chamada de nível 2, que são os pacientes que não estão entubados, mas estão com taquipneia, saturação mais baixa, e o nível 3, que é o paciente que está em ventilação mecânica. Então, é importante a gente ter estratificações para a gente conseguir girar de um nível para o outro e a gente saber como a gente vai fazer estrategicamente, tá certo? Então, esse paciente a gente classificou como um paciente de alto risco e que a recomendação seria a gente avaliar se ele vai para o domicílio ou se ele mereceria realmente uma internação no nível 1. E aí a gente precisa de mais alguns fatores desse paciente, tá? Então, quando ele está no nível 1, entendeu? É um paciente que às vezes está saturando bem, né? Um paciente está com a frequência boa, mas ele tem alguns fatores de risco. Então, a gente criou critérios de alta e critérios de gravidade, que são baseados naquilo que a gente viu, nas alterações hematológicas. Então, frequência respiratória, oxigenação, tá certo? Saturação, se o paciente tem linfócitos que estão voltando à normalidade, se o paciente tem plaqueta normal, os marcadores inflamatórios, principalmente a gente considerou PCR, dedímero do LDH, o clearance do paciente, transaminases, e o paciente está entre 7 e 10 dias de doença. Às vezes é aquele paciente que pode ter um risco maior e nesse período ele complicar. Por quê? Porque ele está fazendo linfopenia, porque ele está fazendo plaquetopenia, marcador inflamatório. Então, é nesse paciente que eu tenho dúvida e que tem um alto risco que talvez eu precise pedir exame. Naqueles pacientes com risco intermediário e baixo, eu não precisaria nem pedir exame. Vamos observar, você vai para casa com sintomático e a gente vai ver o que é que a gente vai fazer com você, tá certo? Então, esse paciente a gente faria essa avaliação. E aí a gente tem os critérios de paciente mais grave que são estratificados pelo nível. E aí a gente pediu do paciente, o que é que a gente viu? 7º dia de doença desse paciente, temperatura 37, já estava normalizando, frequência cardíaca normal, frequência respiratória ótimo, 14, saturando 97%. Muito obrigada. Então, o que a gente vê? Hemoglobina não modificou, geralmente a hemoglobina e hematócrito a gente não tem visto tanta modificação não. O que a gente vê é o quê? Que era justamente a gente ter uma neutropenia, tá? Ou a gente ter uma linfopenia, então aqui tinha 1.300 de linfócitos, tá? A gente tinha marcador,
acidose lática, tá certo? VHS, PCR, estavam levemente tocados nesse paciente. A gente vê marcador de avaliação de lise muscular, tá? Avaliação de disfunção orgânica. Então é importante a gente avaliar. Aí a gente diz assim, poxa, esse paciente está bem, está estável, está tranquilo. O que a gente geralmente observa na curva desses pacientes, tá? Isso é como eu classifico o paciente nessas fases. Ele tem a primeira fase assintomática, geralmente até 5 dias. Depois, até 7 dias, ele começa a ter os sintomas dele. Entre 7 a 10 dias é onde a gente tem maior risco de gravidade, porque é uma fase que a gente tem o quê? Tem um período de inflamação. Então, seria uma fase inflamatória. Depois do 10º dia até o 14º, os pacientes vão ficando menos sintomáticos e é como se o paciente estivesse desinflamando, que é justamente nesse momento que a gente começa a aumentar linfócitos, os marcadores de inflamação, eles começam a se reduzir e a gente começa a controlar melhor esse paciente, tá? Então, no 9º dia de doença, o que a gente percebe? O leucograma dele, os linfócitos já estão aumentando, tá ali 1430, né? Não dá para ver direitinho. Ainda tem um pouquinho de inflamação, tá? Mas não tem nenhuma outra alteração. Então, esse é um paciente que está evoluindo bem, saturando bem, que a tendência é a gente segurar ele em casa e 14º dia ele vai estar bem. Tá certo? Então, essa avaliação era importante a gente ter para a gente conseguir manter o paciente em casa e ele dar uma segurada, porque entre o 10º dia, em torno do 10º dia mais ou menos, entre o dia 8, 9 e 10, é crucial para esses pacientes, gente, porque eles sentem um desconforto respiratório, de verdade. E, assim, é angustia. Eu já tive vários colegas médicos que ligam e dizem, Melissa, eu tô puxando ar. Tá diferente. Um primeiro colega, ele não teve contato com ninguém, foi depois do carnaval, que eu disse, não é possível, fiquei até brincando. Tu foi pra Itália, criatura. Tu foi pra São Paulo. Fui, não saí daqui. Aí depois descobriu que teve contato com pessoas em aniversário, essas coisas que tiveram Covid positivo. E a pessoa sente um desconforto que é um angustiante. E aí isso gera o quê? O quadro psicológico também da ansiedade. Aí você fica mais dispneico, você fica mais descontrolado. Os trabalhos recomendam a gente não fazer corticoide, tá? Porque não houve melhora. E se eu já estou dizendo para você que eu tenho uma baixa de imunidade, que eu tenho uma resposta inflamatória e que o corticoide pode baixar minha outra imunidade, né, que é a produção de anticorpos, o que eu faço? Eu posso piorar o quadro. Então, a gente não teve uma boa resposta até agora, por isso que a gente não recomenda. E assim, eu tive uma paciente assim, que a gente ficava segurando o corticoide, aí depois ela veio com o exame, meu exame deu negativo, então faz o corticoide. Tá entendendo? Eu não acho que ele vai fazer tanto mal. Ele pode não ajudar, mas ele não vai fazer, assim, tanto mal, principalmente se é um paciente jovem, sem nenhuma outra comorbidade, tá? Esse meu paciente, inclusive, o pneumologista prescreveu o corticoide em dose altíssima, que infecto não gosta de dose alta de corticoide não, né? Então, isso é coisa de reumato, que gosta de fazer dose alta. Reumato também não gosta nada. Para infecto só vai até 40 miligramas. Mais do que isso, entendeu? Isso. E aí, gosta, eu tô rindo, adoro. E aí o que acontece é que, assim, não aconteceu nada. Porque o paciente bem e evolui bem de qualquer forma, entendeu? Então, assim, vai ter situações que você não é contraindicado. É como o ibuprofeno. O ibuprofeno, todo mundo, não vamos usar ibuprofeno. Tudo bem, por quê? Inclusive, tem trabalho mais antigo mostrando que ele até melhora na expressão do ACE2, entendeu? Então, ele seria até protetivo. O que eu acho que aconteceu? A gente tem os vieses também, quando a gente vai fazer estudo clínico, que é da observação. Não foi uma coisa comprovada cientificamente ou por mecanismo. Na verdade, o que acontece? Se usa muito ibuprofeno por aí também. Não se usa dipirona para febre. Então, se você usou ibuprofeno demais, você também teve mais disfunção renal. Então, isso pode ter prejudicado também. Então, ficou meio confuso. Aí ficou como contraindicado. Como a questão dos antipertensivos. Se observou que os pacientes que tomavam inibidor da ECA e BRA tinham mais complicação. Por quê? Porque eram pacientes hipertensos, de qualquer forma. Então eu vou trocar o antipertensivo de todo mundo? Não faz sentido. Se eu tenho um paciente estável da hipertensão, por que eu vou mexer com o que está funcionando? Então tem algumas coisas que a gente recomenda, mas não são contraindicações absolutas.
Então, acho que tem que ser visto caso a caso. Mas isso é uma das coisas que mais angustia as pessoas, principalmente o paciente asmático, que você diz, como é que ele vai sair da crise? Por isso que eu coloquei esse casinho, que às vezes é um paciente que pode estar com dispneia e que a gente tem a dificuldade de deshospitalizar, mas ele não é um paciente de UTI. Então esse é o nosso paciente de enfermaria, que às vezes a gente fica na dúvida, porque às vezes eles podem complicar rapidamente. Na China é descrito uma piora rápida. Por isso que é importante a gente monitorar não só o quadro clínico, mas o laboratorial deles também, para ver se ele está piorando ou não. Até mesmo se você quiser entrar numa terapia empírica. Então, o que a gente tem feito, Vi? Embora seja uma pneumonite, nem tanto por broncoespasmo, mas tem melhorado muito quando a gente faz, por exemplo, Aerolim, Duovente, que são broncodilatadores, com um espaçadorzinho para evitar liberar mais aerosol dentro de casa. Então, é isso que a gente tem recomendado, a cada 6 horas, a cada 8 horas. Para melhorar esse desconforto nesse períodozinho, porque na verdade, pode ter certeza, são 3 dias que ele fica bem desconfortável. Depois desses 3 dias ele melhora. Então faz com espaçador. Faz com espaçador para diminuir o risco de aerosol dentro de casa, né? Porque afinal de contas a gente tem que cuidar da higienização da casa também, porque tem outras pessoas morando, né? E aí a gente imagina na nossa casa, mas e na casa onde moram 5 pessoas no mesmo cômodo? Que tem acontecido muito assim. E aí a mortalidade, ela aconteceu diferente em vários países, né? A gente tem percebido isso, né? Tem países, na França, a gente não tinha visto nenhuma mortalidade ainda. Na Itália a gente teve mortalidade de 5%, a gente teve mortalidade em Hong Kong de 2,8%, na Áustria de 1,8%. Então, a mortalidade, ela variou de país para país. E isso veio muito de acordo com as condutas do que foi feito, né? O que você acha que podia ser a maior forma de controle da epidemia? O que vocês acham? O que era importante? Quem aqui que é a favor do lockdown total? Ou que a gente deveria manter só os pacientes mais idosos, de maior risco em casa? O que vocês acham? É uma coisa bem polêmica, né? Nós estamos vivendo dentro da polêmica, tanto a nível de Estado como a nível de governo. Né? Então, essa é uma pergunta que a gente sabe que tem um impacto econômico muito grande, né? O país não pode ficar parado por muito tempo, porque tem pessoas que dependem disso, tem pessoas que não estão indo trabalhar e como é que elas vão comer, se alimentar, essas coisas, mas o que a gente percebe é que os países que não optaram por esse isolamento tiveram um pior prognóstico, né? É como se, por exemplo, o que acontece quando as pessoas adoecem ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem as 2 bolinhas aqui no meio, que são as bolinhas. Então, quando a gente tem pacientes que estão circulando muito rápido, o que a gente vê é lá na curva, né? Que as pessoas estão circulando, estão indo para o trabalho, estão pegando ônibus. Então, as pessoas se infectam mais rapidamente e durante um curto período, a gente vai ter um pico muito alto, né? Então, a gente vai ter pessoas adoecendo, muitas pessoas adoecendo ao mesmo tempo. E isso vai acabar sobrecarregando o nosso sistema de saúde. Diferente de quando você tem, por exemplo, as pessoas em casa, né, trancadas, bonitinha. O que acontece? Ao longo do tempo, as pessoas estão lá na sua casa, infectam o cluster lá daquele domicílio, mas ficam lá quietinhas, não circulam tanto. Então, a gente consegue que essa curva se achate, as pessoas vão continuar adoecendo, mas as pessoas não vão adoecer ao mesmo tempo. E aí as pessoas vão ficar adoecendo de pouquinho em pouquinho e a gente vai ter como ter insumo e ter material, inclusive físico também, porque profissional de saúde também está raro no mercado, para a gente conseguir realmente cuidar desses pacientes. Existem protocolos, né? A gente tem ouvido falar muito na questão fazer cloroquina, fazer hidroxicloroquina. Muitos trabalhos com doses diferentes, muitos trabalhos, esse é o que a gente usa lá no hospital. Eu fiquei sabendo ontem que o São José também vai receber, ele vai ser um braço desse estudo aqui, que é o estudo Solidarity, que é um estudo que vai ser feito pela Fiocruz. Esse aqui, que é da OMS, em que ele vai pegar 18 hospitais, né, em 12 estados diferentes, e a gente vai usar tanto cloroquina como Remdesivir, como combinação de lopinavir e ritonavir. Lopinavir e ritonavir, tá até errado lá no site, eu só copiei e colei, ou interferon beta 1A,
que na verdade é um inibidor de protease, mas os estudos na China não mostraram um bom resultado. Ele teve bom resultado contra o MERS, principalmente in vitro, mas em alguns estudos em vivo, mas como a gente viu que a diferença do vírus, ele mutou muito, ele não tem muito efeito, então o inibidor de protease não vai ser legal. A cloroquina, o pessoal da Reumato conhece muito mais do que a gente, talvez seja a tentativa de segurar aquela fase inflamatória, que pode piorar. Então, eu acho até que ele funciona muito mais como anti-inflamatório do que realmente como citotóxico. Tem estudos in vitro mostrando citotoxicidade da hidroxicloroquina até maior do que a cloroquina, mas a gente nem sabe a dose que seria realmente eficaz, nem a quantidade de tempo, nem a gente está tentando escolher os pacientes. Eu acho até que nem tem que ser o paciente mais grave, aquele que já está entubado, porque aquele já vai estar em franca resposta inflamatória, não vai dar tempo nem de você fazer concentração suficiente para ter resposta. Então, geralmente a gente está tentando pegar aquele paciente, sabe aquele entre o 10º e o 14º, que está com aqueles critérios laboratoriais de complicação, da gente tentar barrar a resposta inflamatória nesse momento para evitar que ele progrida para intubação. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque já tem gente prescrevendo até como profilaxia para contactante. Por exemplo, essa moça da apendicite, o pessoal da cirurgia já veio falando, alguém falou que podia fazer off-label cloroquina. Eu disse, pra quê se você não sabe nem se tem vírus? Aí você vai baixar a sua imunidade, que talvez você precise para aquela resposta eficaz inicial. Entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque na hora do desespero aparecem muitos protocolos e nem sempre a gente vai ter a melhor resposta. Talvez a gente nem tenha essa resposta boa. Está se vendendo coisas como pílula dourada, que nem sempre... que a maioria das vezes não é. Eu gosto muito do Remdesivir, que é um antiviral, que in vitro já mostrou uma resposta, mas mesmo assim o primeiro estudo dele que saiu agora semana passada, nem mostrou uma resposta tão boa. Até porque o que eu acho que o maior problema não é mais o vírus. Talvez a carga viral, que é o pessoal da intubação, que realmente, eu não sei intubar desse jeito, mas porque faz muito tempo que eu não intubo. Estou precisando desse treinamento também, que é aquela coisa que você tem que intubar rápido. E é só uma vez, você não tem direito a errar. Gente... Isso é coisa de residente, né? Que fica querendo entubar de primeira. A gente que está no consultório, ambulatório, essas coisas, perdeu muito a mão. E aí, assim, essa exposição a esse aerosol direto em grande quantidade, isso sim é arriscado. Porque toda infecção viral está de acordo... Qualquer outro vírus, a gente sabe que quanto maior a carga viral, mais chance de você desenvolver uma doença mais exacerbada. Acontece isso com a varicela. O último a pegar da casa sempre tem a varicela mais grave, porque pegou mal carga às vezes, né? Então, a gente tem que tomar cuidado um pouco com isso também. E com a imunomodulação também. Toda paramentada. Então, a gente precisa dessa proteção e tudo. O que acontece? É justamente quando você se expõe sem a paramentação adequada. E a gente tem que ter formas da gente tentar hoje proteger e fazer com que essas máscaras, essas coisas, elas consigam ser, digamos assim, otimizadas. Eu não sabia que era uma paramentação, então a gente nem sabia o que era EPI de verdade até o momento que você realmente precisou. Então eu até acredito que daqui para frente, com o pessoal se acostumando a lavar bem as mãos, vão desaparecer os KPCs, os VRS, né? Vai ser ótimo. Então o protocolo era fazer de cloroquina, né? O 250 que é o sal, seriam 500 miligramas de 12 em 12, de 5 a 10 dias. Até a gente colocou de 5 a 10, porque se for um moderado com 5 evoluir bem, eu não preciso fazer os 10 dias, eu posso tirar. Porque talvez ele já vai evoluir bem mesmo. O paciente mais grave a gente manteria até 10 dias. Da hidroxicloro seria os 400 miligramas, que é o comprimido, né? Você faz de 12 em 12 a primeira dose, que é de ataque, então o primeiro dia, e nos outros dias você faz 400 uma vez ao dia. Tá? Que é o protocolo que eu achei mais... Porque se você for olhar a revisão da cloroquina e hidroxicloro, ele mostra um monte de trial, tá? Um monte de trial que ainda está em pré-aprovação, ainda está em estudo, ainda está... Então, ninguém sabe direito, com as doses mais mirabolantes possíveis. Eu acho que também, se a gente vai usar numa coisa que a gente precisa de uma resposta rápida, a gente também não pode usar uma dose muito pequena, porque então a gente não vai conseguir ter um limiar farmacológico que vai causar essa imunomodulação. Então, eu gostei dessas doses, porque são as doses, inclusive, que o Monte Sinai está usando. Então, eu preferi usar as mesmas doses, tá? E a gente vai ver o que é que vai acontecer. Se o paciente tem risco e parece ter infecção bacteriana associada, até pelos exames laboratoriais, lá no São José se usa ceftriaxona, entendeu? Ceftriaxona em azitro, acho que a maioria dos serviços usa isso, ou ampicilbactam com azitromicina.
que é o nosso. Se o paciente está internado e complicou, aí a gente está fazendo o pipitazo. Até porque não é um paciente que andou na comunidade, geralmente a gente não tem essas bactérias multiresistentes, né? Isoladas. Então a gente tenta fazer aquele protocolo que a maioria das UTIs acaba fazendo também. Aquele paciente que eu coloquei, ele se enquadra numa categoria que coloca quarentena domiciliar ou avaliar para internação nível 1, que é da enfermaria, tá? E aí a gente vai levar em consideração, aí a gente passa para o outro quadradinho, que é justamente o critério de nível 1, ver se está no 7º ao 10º dia. Como ele estava entre 7º e 10 dias e ainda tinha alteração, podia valer a pena a gente internar, se ele tivesse aquelas alterações hematológicas, se tivesse um paciente mais inflamado, tá? Independente da saturação dele estar acima de 94, independente da frequência respiratória. Então esse é um paciente de enfermaria, eu concordo com você. E é isso que a gente tem feito. A gente precisou abrir, inclusive, a enfermaria por causa disso. Porque o pessoal da UTI está dizendo, esse pessoal da emergência está internando o paciente. Gente, vamos avaliar, esse paciente tem um risco. Esse paciente é um paciente que tem, pela descrição, risco de complicação rápida. E ele tem alterações metabólicas e alterações hematológicas que podem caminhar para a gravidade. Então, esse é aquele paciente que fica na enfermaria 24, 48 horas para observação. Se ele evolui bem, que vai ser quando ele já está passando do 10º dia, aí a gente vai saber se ele vai estar na curva de subida ou na curva de descida. Então, esse é um paciente de observação. Exatamente. Por isso que eu trouxe esse paciente que fica justamente naquela zona cinzenta. Porque aquele que está com saturação muito baixa, a gente não tem dúvida. Aquele que está muito bem obrigado, você também não tem dúvida. Mas aquele que está no intermediário com forte risco. Por isso que a gente criou a enfermaria, o nível 1, para pegar esses pacientes. E aí a gente criou essa classificação para tentar ajudar o pessoal da emergência a seguir um caminho. E não se sentir tão desamparado, porque no começo é difícil. No começo essa triagem é difícil. O que a Vi lembrou de uma coisa também, que o pessoal da Reumato, né? Até o Jobson manda mensagem para mim, que você está vendo, é a reumatologia que vai salvar o mundo. Eu digo assim, eu mereço. Porque a gente tem inibidor da JAK, né? Tem o inibidor do IL-2 também, né? Que é o tocilizumab, né? Tocilizumab, eu acho que ele é fera. Eu acho que ele ele é um imunomodulador muito fera. Se eu pudesse comprar, eu queria comprar ele. Entendeu? Assim, para fazer um teste. Eu acho que ele é muito legal, porque ele vai fazer imunomodulação muito mais rápida e ele vai inibir citocina inflamatória que é de ação, entendeu? Então, eu acho que seria uma boa opção, bem lembrado, antes mesmo do anticorpo monoclonal. Que aí puxa outra coisa, que é a questão da vacina, né? A vacina seria o ideal. Uma vacina não sai rápido, gente. E ainda tem um porém, a gente precisa testar. Se eu estou dizendo que eu estou tratando com uma doença em que a minha resposta inflamatória é muito mais o causador da complicação do que o vírus em si, talvez incorra naquele mesmo problema da vacina que a gente teve com a da dengue, entendeu? Que precipitou, inclusive, uma piora de complicação. Por quê? Porque eu já estou dando um vírus que eu já vou sensibilizar o meu corpo. Então, de repente, será que essa vacina não vai sensibilizar para o caso de uma exposição? Então, a gente precisa de um estudo maior. Geralmente, no começo do ano, a gente tem a virose da mosca, né? Pois é. Então, a virose da mosca, ela já chegou. Inclusive, assim, a gente fica até em dúvida. Será que não já foi o Covid que chegou com essa manifestação? Ele não é descrito muito frequente. Talvez em 2,5% das pessoas, a manifestação abdominal, tá? Mas ela pode acontecer. Tem sido descrito e às vezes chama até atenção, porque a gente olha e diz, nossa, como foi que isso aconteceu? E aconteceu, né? Que é justamente de você ter uma manifestação abdominal. A gente não sabe até que ponto a transmissão fecal oral é tão importante, tá? Mas ela pode acontecer também. E aí, sem um exame, a gente não tem como confirmar. Ou se o macrobiótico ajudaria. Já tem gente querendo fazer protocolo com vitamina D, que a vitamina D tem que servir para tudo, né? É possível. Sempre tem que ter a vitamina D. Que eu até acho que ele é muito mais marcador inflamatório do que, na verdade, um fator de risco, né? E a história do soro de paciente curado? Que é justamente o que a Virginia estava pensando, né? Que é a possibilidade da gente tentar isolar, né? E fazer realmente esse anticorpo direcionado. Que para mim talvez fosse a melhor solução. A curto prazo, porque a vacina não vai ser para agora.
entendeu? É o que se tentou fazer com a ebola, né? Graças a Deus a ebola realmente se controlou antes da gente precisar utilizar, que foi utilizada em algumas situações, né? E que teve uma boa resposta. Talvez nesse paciente mais grave, entubado, esse que está que a gente vê que realmente tem pior prognóstico, se a gente utilizasse, poderia ser a melhor alternativa. Que é isso que a gente tem medo. Se essa liberação, é isso que é a resposta que a gente não tem. Se pode ser que a gente tenha um segundo pico. Mas lembra que a gente esperou muito a chikungunya esse ano? Entendeu? Até foi bem frustrante, porque a maioria do pessoal botou trabalho para coletar, para fazer trabalho com chikungunya, esperando a segunda onda, né? Porque foi um percentual pequeno da população, né? Quando chegou o começo, cadê o chikungunya? Sumiu. Ano passado sumiu a chikungunya. Eu disse, na página não é possível. Como é que a gente vai fazer trabalho? Vamos desviar os fundos para fazer trabalho com outro vírus. E aí apareceu, né? Apareceu. É esse mesmo. E aí a gente não sabe que ponto a gente vai ter essa segunda onda, porque se a gente tiver uma imunidade mais prolongada, entendeu? As pessoas mais susceptíveis, tipo assim, o vírus morreu dentro da população. Ele não teve para onde ir, ele não circulou, e aí ele sumiu. As pessoas faziam imunidade de rebanho, que é o que a gente faz com a criança. A gente não vacina a criança para proteger o idoso, porque é a criança que circula com o idoso. Então, aquelas pessoas que se expuseram, provavelmente a maioria dos assintomáticos também foram crianças, jovens que realmente ficam mais próximos do idoso. O que acontece é que eles tiveram a infecçãozinha, se curaram e aí não tem como passar mais para as pessoas susceptíveis. E aí a gente espera que não ocorra essa segunda onda. Parabéns. Tá?